Olá, boa tarde, boa noite ou excelente manhã para ti. Papo de Segurança, estamos aqui hoje com João Camargo, diretor da Jundiforce, a Academia de Formação e Reciclagem de Vigilantes em Jundiaí. Doutor Maurici? Muito boa tarde, obrigado Camargo desde já por estarmos conosco. É uma honra de participar desse projeto conosco. Obrigado mesmo de coração. Nós temos como costume aqui, hoje, salvo engano, é o quinto episódio, né? Que honra, obrigado de estar aqui novamente. Camargo, a gente costuma sempre perguntar, qual a sua história profissional? Você poderia explicitar para a gente? Claro, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Fico lisonjeado aí pelo convite, né? A honra é nossa. Sucesso aí. Sim. Espero que dê tudo certo, que seja um sucesso, porque a gente carece muito de canais que tragam questões interessantes e corretas, né? Acho que isso é acima de tudo corretas, né? A minha experiência, ela inicia na segurança pública, né? Eu sou subtenente da Polícia Militar, tenho 24 anos, vou fazer 25 anos na polícia. Em 2015, eu comecei a lecionar tiro na própria instituição. Sim. Consegui fazer o credenciamento da Polícia Federal para ser instrutor de tiro credenciado, né? E aí nessa surgiu as oportunidades de dar aula para vigilante. E foi algo que realmente apaixonou. Realmente a gente ficou muito envolvido com a situação do vigilante, né? Porque eu sempre dei aula para os militares, né? E aí, por incrível que pareça, como são parecidos os dois meios, né? E começamos a lecionar a parte de vigilante, né? A matéria de tiro para vigilantes. Depois de um tempo, eu verifiquei, de maneira in loco mesmo ali, que a instituição militar hoje, como ela dá aula, ela funciona muito bem, né? Você pega, por exemplo, a escola de Pirituba, tem 2.200 alunos todos os dias e funciona como um relógio. E quando eu comecei a dar aula para vigilante, eu vi que dava para trazer algumas coisas daquele sistema para a segurança privada. E aí foi quando começou a surgir o interesse de abrir uma academia, né? Sou formado em licenciatura em Física pela Faculdade Federal de São Paulo, então a minha pegada pedagógica também meio que fez a junção. Fez a junção. E aí foi quando tivemos a ideia de abrir escola, eu e o meu sócio, o Fábio Soares, e estamos aí, tentando replicar aquilo que é bom, tentando afastar aquilo que não é interessante, né? Porque as pessoas costumam comparar muito, né? O militar, a escola militar, a polícia com a segurança privada, né? E o que é hoje a própria academia representando aquilo que você tem como anseio, a sua pessoa e o próprio sócio parceiro, né, o Soares, como você citou? Quanto tempo vocês já estão no mercado já com uma academia e a evolução dela? Nós vamos fazer o terceiro ano que vem, né? Vamos entrar, somos 2 anos com as portas abertas e vamos iniciar o terceiro ano, com a graça de Deus. O ano que vem já estamos aí iniciando o terceiro ano com novidades na academia. Eu ainda vou esperar um pouco para contar, mas vamos ter, né, novidades que lá. Bom. Né? Agora, o que a gente traz é a experiência, né? A 7102 lá atrás, né? A Lei 7102/83, né? Que era a responsável pela segurança privada, agora revogada pela 14.967, né? 14.967, do ano passado. Ela já trazia, 7102, já trazia que a segurança privada é complementar da segurança pública. Olha a importância do vigilante. Sim. Né? Eu falo muito isso, né? Tanto na polícia, ainda sou comandante de equipe de força tática, eu falo para os meus policiais lá, que a segurança no país estaria em colapso sem a segurança privada. É só olhar os bancos, é só olhar as empresas, né? A polícia não tem braço suficiente para abraçar tudo isso aí, né? Então, o que a gente traz da segurança privada é isso. Muita gente chega na escola achando que lá vai ser uma extensão de um quartel. Não, pelo contrário, né? Eu acredito que o curso de 200 horas é pouco para você querer trazer uma deontologia militar ou trazer algo muito milico, né, para o segurança. Não, é pouco tempo de aula. Então a gente traz o que a gente entende que é interessante, né, e afasta um pouco esse militarismo
do vigilante, mas traz sim, traz muita Uma coisa. outra filosofia, então. Traz, mas não tem como não trazer. Por exemplo, a escola Pirituba, né? A Escola Superior de Soldados, funciona como um relógio. Então, muita coisa lá a gente Absorve. tenta trazer Sim, sim. para a segurança privada e para a administração da escola como um todo. E que, por sua vez, a pessoa do diretor também, sócio seu, Soares, nosso subtenente Soares, nosso abraço, né? Sim. Ele não está presente, com certeza, deve estar realmente numa condição hoje Tá. satisfatória de trabalho, né? O meu abraço, meus cumprimentos ao subtenente Soares, enfim, da nossa parte aqui, doutor. Com certeza. Papo de segurança, aquele abraço ao subtenente Soares. Doutor, vamos lá. Ô, você me chamou a atenção aqui, Camargo, achei, e tem que te parabenizar de coração mesmo, a questão humana, né? Que você olhou muito para esse lado, assim. Qual que é o propósito, pelo menos da sua escola, da sua academia, qual que é o propósito dela? Bacana pergunta. A gente, todas as postagens no site da escola, a gente coloca, né? Junte força. Atitude, procedimento e postura. Ótimo. Então a gente trabalha nesse tripé. Nesse tripé. Só que não adianta falar nesse tripé sem cuidar do aluno, né? Sim. A gente fala que a gente revoluciona a vida de muita gente lá, Gilberto. Perfeito. E é verdade. O último censo falou que 80% da população brasileira não ganha R$ 3.500. 80% da 80%. população não ganha R$ 3.500. Certo. Então, uma coisa que faz eu continuar, de verdade, chega Que bom. Arrepiar. Semana passada foi um rapaz, ele é do Piauí. Ele foi lá, bateu, posso falar com o Camargo? Pode. Foi lá, foi me mostrar a moto dele, Que ele conquistou. chorando. Falou Chorando. assim, olha, eu comprei minha moto graças a você. Nossa. Eu falei assim, não é graças a mim, né? É graças ao seu esforço, graças à sua vontade. E se você for falar hoje da segurança privada, você pega o salário médio dessas pessoas, partindo desse pressuposto que o censo esteja correto, que está correto. Você pega uma pessoa que ganhava R$ 1.800, R$ 2.000 e tira ela dessa faixa de 80 e coloca ela dentro dos 20. A gente fala muito de FT ou duas empresas. FT Sim. ou duas empresas, não falo. Eu falo para eles, não faça duas empresas. Faça FT. Faça FT, fica na empresa. Seja disponível para a empresa, né? Seja útil. A gente tem que ser interessado, temos que ser interessantes antes de ser interessado. Então, são certas coisas que a gente tenta trazer para o aluno, né? A gente tem hoje, por exemplo, alguns instrutores. O Gilberto, né, foi um instrutor lá com a gente um bom tempo, né? Nós temos hoje a figura temos o Carmo, né? Um grande abraço para o Carmo, o Lengenfelder. Pô, mas você trouxe 2 militares? São militares diferenciados. Você pega o Carmo, tem uma pegada mais humana. O Lengenfelder tem uma pegada mais técnica. Mas o que a gente sempre fala com eles lá, né? Siga o cronograma da PF sem esquecer de colocar aquela urbanidade, aquela educação para com os alunos, porque eu vi muito aluno de vigilante ser destratado nas escolas que eu trabalhei. Vi muito. Sim. Não sei se é por conta da condição social, não sei se é por simplesmente falta de educação. A gente viu muito isso. E no caso eu falo da minha experiência, né? Claro. Por dar aula há muito tempo, foi uma das coisas que deu start lá. Uma das coisas do start foi, primeiro, a desorganização de algumas academias que eu trabalhei, e a segunda é a falta de educação, a falta de urbanidade, a falta de carinho, vamos dizer assim, para com os alunos, né? Então, a gente já falou, né? São pessoas que querem entrar nessa faixa de salarial. São pessoas, às vezes, que ganham muito pouco e trabalham muito. E querem e vê na segurança privada uma oportunidade. De mudança de A gente vida. fala muito isso para Sim, os sim. professores. Né? Não sei se eu respondi muito bem a sua Não, a sua pergunta. e assim, eu Mas não, a gente não, a gente não leva posso lá. deixar de... Não estou surpreso, não, para ser sincero. Eu fico, assim, muito agradecido e parabenizo de coração por ter pessoas que, né, com seu know-how, ter esse pensamento, né, Gilberto? Sim, sim. Eu também sou instrutor e eu faço questão de levar sempre essa questão da humanidade mesmo, sabe? Da pessoa entender que não é só um trabalho meio militar, né? E quando eu vejo uma academia com esse pensamento, eu fico muito grato, né? E assim, grato por ter pessoas como você, não tem essa questão de não falar aquilo que eu sinto de coração,
E parabéns mesmo. Então, assim, eu penso... O vigilante, no caso, é difícil no dia a dia, vocês como instrutor, que eu também sou, assim, de tirar ele desse pensamento de sociedade, muita sociedade militarista, tal. É difícil tirar isso dele? Excelente pergunta. A questão, às vezes, não é nem tirar isso dele, né? Sim. A questão, às vezes, corrigir algumas coisas, né? É normal a pessoa vir para o curso de formação vigilante acreditando que será aquele vigão, né? Aquele cara que Sim. vai dar o tapa na orelha dos outros, que vai sair atirando. Uhum. Não é diferente na própria polícia. Uhum. Não é diferença da própria polícia. O que a Verdade. gente tem que ensinar é que ele tem que ter uma postura como um bom militar, entendeu? Então não é que ele tem que ser igual, né? A gente tem que, igual o início que a gente conversou, ele tem que utilizar as coisas boas que tem no militarismo e corrigir aquelas que sejam ruins, né? A gente vê um militar padrão, a gente vê o quê? Né? Numa situação ideal, né? Alguém posturado, alguém sempre atento. Então a gente fala que isso aí a gente deve copiar, né? Agora, não cabe mais um militarismo cego 100%. Eu acredito que nenhuma empresa hoje em dia. Sim. Né? Hoje em dia a gente fala muito, né? Que o vigilante hoje ele tem que ser uma pessoa boa de cabeça, mais do que boa não que seja algo, o porte físico seja algo totalmente dispensável. A gente fala hoje que é mais a parte psicológica do que a parte física. Né? É um conjunto. Acredito que mais a parte psicológica hoje do que a própria parte física, né? Ok. Camargo, dentro desse contexto mesmo que nós estamos abordando, é muito oportuno, os direitos e deveres, dentro da sua visão, na legislação que a segurança privada ela tem, a Lei 7.102, que tem as atualizações. O que poderíamos colocar aí dentro das atualizações como direitos e deveres de um profissional de segurança ou vigilante? E a academia ela consegue transmitir isso de uma forma muito pontual, como você acabou de citar, de uma visão clara e nítida da responsabilidade. Gilberto, estivemos semana passada, né, na 12ª ENEFAV, né, Encontro Nacional das Escolas de Vigilante do Brasil inteiro, né? Foi feito lá em São Paulo, foi muito bacana. E a gente justamente falou muita coisa sobre isso aí, né? Com o advento da 14.967, ela veio substituir a 7102, né? E ainda estamos aguardando o decreto. A minuta está pronta, né? Tivemos contato lá com a doutora Denise, né, que é a chefe da região de Campinas, falou que o decreto está pronto e está para ser votado ainda esse mês. Então, vai sair o decreto. Perfeito. Depois que sair o decreto, vai vir a portaria. Então, hoje, qual que é a nossa situação hoje? Nós temos o Estatuto da Segurança Privada, lembrando que é uma das pouquíssimas profissões que tem estatuto próprio, né? Sim. A lei, o Estatuto da Segurança Privada, porém ainda carece de um decreto. O decreto, conforme ficamos sabendo, está pronto para ser publicado. Com a publicação desse novo decreto, vai ser necessário uma nova portaria. Eu já vou chegar na sua questão só para a gente saber a parte. Tá? Fique à vontade. Estão esperando um decreto para sair a portaria. A Polícia Federal falou assim que a nova portaria já está pronta, só com base na minuta do decreto enviado para o Planalto. Então, ela falou assim que sair o decreto, se não tiver não é para ter muitas alterações, o decreto está pronto. Por que eu fiz essa introdução para te falar, Gilberto? A portaria hoje, 18.045, é a que estabelece as regras para a segurança privada como um todo. Lá no artigo 156, falava sobre os direitos, e 157 os deveres. Sim. Tem isso pontuado na lei. Tem isso pontuado na portaria. Quais são os deveres, né? Deixa eu só relembrar aqui. Você fala na 14.967? Na 18.045. Na 18.045, que é uma portaria que estabelece como se procede na lei anterior. Então, estamos esperando a nova portaria, bem como o novo decreto. Mas vai vir algo, com certeza, próximo, inclusive sobre direitos e deveres. O que a gente quer falar? Que os direitos e deveres do vigilante está escrito. Sim, né? sim. Está pontuado
na 18045, Ok. na portaria hoje válida. Sim, E sim. com certeza vai ter algo muito parecido ou algo próximo com a nova portaria que virá após o novo decreto, né? Então ele fala, deixa bem claro quais são os direitos e quais são os deveres do vigilante, né? Perfeito. Ele deve fala sobre deontologia, né? Como que o vigilante deve se portar, fala que ele deve passar as novidades, ele tem que ser uma pessoa que seja responsável naquele setor, que deve ser uma pessoa conhecedor das leis da onde ele trabalha. Então são vários Então, significa que nós vamos ter uma exigência mais pontual do profissional ter conhecimento mais aguçado em relação às novas portarias e o que está por vir, então. Com certeza. A nova lei tem 77 artigos. 77 artigos. A lei 7102 tinha 20 e poucos. Né? O estatuto vai revolucionar a segurança privada. Vai revolucionar. Então, significa que o mercado vai começar a aquecer por uma devida necessidade de um profissional mais qualificado ainda em relação a isso. Nesse encontro das escolas, eles falam no mínimo em 4 vezes a quantidade de vigilantes. Falam no mínimo em 4 vezes. Por quê? Porque essa nova legislação vai facilitar a fiscalização por parte da PF. Né? Foi revolucionária a lei. Ela vai autuar tanto a empresa como o contratante. Então, aquela empresa que está tentando contratar uma empresa, se ela não contratar direito, ela também vai ser responsabilizada. Então, as empresas que prestam serviço de maneira inadequada, essas vão sair do mercado com certeza. Perfeito. Doutor? Pegando essa linha assim, Camargo, eu tive lendo, eu salvo engano, acho que foi na 14967, se fala sobre civilidade e desenvoltura. Qual que é o seu posicionamento sobre isso? A civilidade carece hoje muito, né? Principalmente na geração Z, né? Os Z. milênios Sim, sim. que me perdoem, né? A gente tem 45 anos, né? A gente Mas vê que a tal da geração Z, 16 a 30, né? ninguém aqui é novinho, né? Então, Ninguém aqui, né? Então, me perdoe as pessoas Que que vão, isso. né? Mas a gente vê que a falta de empatia, né? E a falta de senso de responsabilidade, né? A gente vê que a parte de civilidade, trabalhar bem com o parceiro, ser educado, ser pontual, né? A palavra civilidade, civilidade, se for ver de maneira epistemologicamente falando do que seria ser educado, ter uns bons costumes, né? Tratar bem as pessoas. Então, eu acredito que não que essa geração não faça isso, de forma alguma. Deixa eu pontuar de maneira mais adequada. A gente vê que a nova geração, ela vê muito os direitos, né? A gente passa isso na escola, né? A gente faz isso na escola. Vê muito os direitos e, às vezes, esquece Dos deveres, né? E numa profissão onde tem pontuado na lei o que é seu direito, o que é o seu dever, fica um pouco complicado a pessoa lembrar só dos direitos e esquecer dos deveres, né? Então, dentro desse contexto, aproveitando o gancho aí, Camargo, eu quero até também ter a descrição em relação a nomes de empresas, né? Porque, como ser, doutor, é uma mão de duas vias, Sim. mas dentro desse contexto, o direito trabalhista e deveres dos profissionais, você acabou de citar aí que tem aquela questão da responsabilidade que vai vir aí, de uma certa forma, uma condição de fazer com que o profissional que acabou de se formar ou aquele que já está, ele vai ter que se ajustar. A academia, ela consegue transmitir dentro da sua cadeia pedagógica e os instrutores, obviamente, isso, por nós estarmos nessa cadeia, os direitos trabalhistas e deveres é bem assimilado, é conseguido bem transmitir por parte dos instrutores. Mas você percebe que isso está sendo muito bem, digamos, conectado para cada profissional no mercado? Tudo que a gente ensina na escola Sim. tem uma portaria específica, portaria 16. Sim, sim. A portaria da PF fala o que temos que falar em cada matéria. E seguimos à risca isso. A gente fala muito para o professor. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Você tem que começar a aula assim e terminar a aula assado. Perfeito. Porém, tem que passar por todos os tópicos. Tem um tópico que fala sobre direitos e deveres, e a gente fala, inclusive, sobre sindicato. É obrigação nossa a falar para o aluno. É obrigação a gente falar para o aluno que ele tem que portar CNV,
que ele tem que ser educado, que ele tem que trabalhar com urbanidade, tem que ser educado, respeitoso, mas também tem que falar para ele quais são os deveres deles. E a gente fala. Sim, A gente fala todos os deveres trabalhistas, a gente passa e pontua. Direito às férias, às terceiras, alguma empresa que tem PLR, fala sobre me ajuda, doutor, aquele documento que sai todo ano, que a empresa, que o sindicato... Ah, tá. Essa é Também estou me fugindo. É um tratado que o sindicato sai junto com as... Pode ser a convenção coletiva? Convenção coletiva, professor, muito obrigado. Aliás, né, só pegar o gancho, eu sempre falo para eles também nas minhas aulas, a convenção coletiva tem que levar muito em consideração. Com certeza. Né? Porque em termos de portaria, de questão trabalhista, direitos, o judiciário, ele vê muita convenção coletiva. Aliás, só vou pegar o gancho, que hoje em dia tem que tomar muito cuidado com a questão do combinado. Eu sempre falo isso, o combinado hoje está levando muito mais peso, juridicamente falando, do que o legislado. Perfeito. E eu já participei de algumas questões que o próprio judiciário já, né, através do juiz, falou assim, doutor, muitas vezes o direito não, você não tem, mas não está na lei, né? Então, eu sempre coloco, põe sempre primeiro a convenção coletiva, para a nossa categoria, no caso, sempre a convenção coletiva. E a questão que tem, veio da reforma trabalhista de 2017 para cá, foi essa questão. Vale muito mais o combinado do que o legislado. Então, por isso, a convenção coletiva. Presta atenção no que assina, presta atenção no que combina, né? E eu acho que aí dá muita celeuma no caso, né? Porque as pessoas não acham que porque está na Constituição ou porque está até na CLT. Tem coisa que está na CLT, se você combinar, por exemplo, ao contrário que está no CLT, você vai perder. Perfeito. Por exemplo, né? Então, eu acho que a convenção coletiva vamos dizer assim, um documento muito importante. Todo comecinho do ano, dá uma olhada, uma analisada direitinho, tanto empresário como escola que a gente passa, como futuro vigilante, prestar muita atenção nessa questão da convenção coletiva, né? Sim. Penso eu. Camargo, dentro do aspecto, obviamente, que você tem algo muito importante como diretor de uma academia dentro da cidade de Jundiaí, região, e propriamente vocês têm objetivos como uma academia e ter passado por ela, ter conhecimento dela. Mas o que você gostaria de pontuar? Fique à vontade. Nós não vamos entrar nem digamos, num critério de seguir à risca, né? De repente, um preâmbulo aqui. Mas fique à vontade em expressar o que você entende como academia, como um segmento que você gostaria de falar. Fique à vontade de falar o que é importante dentro desse contexto. A segurança privada, ela vem ganhando cada vez mais espaço, né? Isso não tem como, né? A gente até comentou sobre a polícia militar, sobre as outras polícias e a importância que ela tem. Com o advento da 14967, com o seu novo decreto, nova portaria, ela vai mudar. Então, nós acreditamos piamente que nós temos uma obrigação muito grande de formar profissionais que atendam esse novo mercado, né? Aquele vigilante de antigamente, a gente traça muito paralelo com a própria polícia. Sim. Aquele polícia de antigamente, sim. que achava que era só colocar uma arma na cintura e sair dando tiro e porrada em todo mundo, né? E aquele vigilante que também segue a mesma linha, esse vai acabar, né? O vigilante hoje, ele tem uma oportunidade muito clara. Perfeito. Né? O vigilante hoje, que tiver as suas extensões, que tiver um olhar atento para as tecnologias, este vai ficar cada vez mais querendo ser, ele vai ser antiquado, não? Não, o vigilante Sim. que está de olho nas tecnologias, ele será um vigilante cobiçado. Sim. Será um diferencial do mercado. Será um diferencial do mercado. Então quer dizer que nós temos hoje o impacto da tecnologia diretamente. Com certeza. Com certeza. A própria lei, a nova, a 14967, já traz outros segmentos que serão fiscalizados e vão precisar de atualizações e de cursos específicos. Né? O próprio vigilante de monitoramento, o fato de ser um profissional de monitoramento vai ter que ter
A autorização da Polícia Know-how, Federal. experiência. Além da autorização da Polícia Federal. Ou seja, a gente acredita que aquele vigilante que está no mercado agora, que tiver a fim de se especializar melhor, ele vai encontrar oportunidades claras cada vez mais no mercado que já está aquecido. A gente fala bastante, né? Muitas empresas vão lá na escola e não pedem um vigilante. E essa relação com as Indicam. empresas, quer dizer, elas já estão tendo essa necessidade de buscar isso e vocês conseguem já dar esse norte para cada um dos Nós alunos? acreditamos que o mercado já estava aquecido, mas aí, de um tempo para cá a gente vê que as empresas já estão se movimentando. Eu acredito que as oportunidades já estão começando, né? Eu tive uma pessoa, né, não vou comentar o nome da Sim, empresa, para sim. fazer uma assessoria Sim. de uma grande empresa que não era autorizada pela Polícia Federal para trabalhar como segurança privada, né? E aí ela me ligou e falou o seguinte: eu fui abrir um outro KNAI e a junta comercial falou que eu não posso abrir. Eu falei, bem-vindo a 14967. Isso. Você isso não mesmo. vai conseguir abrir uma empresa sem antes pedir autorização para a PF. Então a gente acredita que essas pequenas empresas que não estão adequadas vão acabar cedendo e as empresas que tiverem aptas a trabalhar de maneira correta, conforme a lei, vão ganhar mais espaço. O mercado vai aquecer mais, Sim, mais. junto com a nova lei. Por exemplo, a figura do vigilante líder vai ter que ter curso específico para vigilante líder. Então a gente acredita. Curso vai ter específico para Específico. vigilante. Vamos esperar a nova portaria e o novo... Aliás, desculpa, a nova portaria mesmo. Que vai A nova- chegar Que adiante. hoje é 18.045, vai vir a nova portaria Nova e vai vir portaria. as outras matérias. Hoje a portaria 16 fala quais são as matérias. Sim, sim, A sim. gente está esperando a nova portaria, porque a quantidade de curso vai sair de 4 para quase 12. Então, o mercado vai precisar vai ficar nichado, né? Acho Aham. que é isso vai ficar mais... Desculpa, hoje é nichado, vai ficar menos nichado. Menos nichado. Ele vai ser múltiplas facetas ali, né? Eu vou ser o vigilante, vou fazer o curso lá da nossa academia e vou lá pro posto e vou ficar lá parado e vou puxar os meus anos. Não vai adiantar. Não vai adiantar, porque a Então empresa isso vai acabar sendo mudado o Vai. cenário em relação a isso. A gente Quer faz, dizer, às vezes, uma analogia, né, com futebol, né? A pessoa que não está treinando vai ficar no banco. vai ficar no A banco. pessoa que treina todo dia, que está se especializando, essa vai jogar. Essa vai ser escalada, Sim. vai ser uma pessoa interessante para as empresas, vai ser uma pessoa que vai ser concorrida. E qual que é o norte que vocês têm voltados para o segmento, digamos, empresarial dentro da nossa cidade, Jundiaí, região? O que vocês, como academia, têm com essa visão para o mercado? A cidade de Jundiaí é uma das melhores do Brasil, né? Para se morar. Já saiu até em algumas pesquisas. Sempre que tem uma pesquisa falando de cidades boas para se morar, Jundiaí sempre está ali entre as 10, 5 primeiras, né? Com isso, a gente vê que o mercado, em geral, né, só cresce, né? A gente sai... É difícil você olhar isso daqui, né? Estamos aqui num belíssimo local, perto da avenida, então é difícil você ver isso. Mas se você sai daqui, vai um pouco mais afastado, sentido Itupeva, por exemplo, você vê que é galpão em cima de galpão. Galpão em cima de galpão. Muitos condomínios empresariais, muitos condomínios. Cada dia abre um. Cada dia você vê um terreno sendo limpado ali para construir um novo galpão. E diante disso, precisa de empresas de segurança. Sim. Verdade. Então, acredito que vai aumentar muito, sim. Então, eu fiquei curioso, você fez uma colocação que eu achei interessante. Eu sempre gosto de falar a respeito do perfil. Você falou que as escolas, no caso a sua, tem alguns empresários que os procuram, né? E assim, você poderia nos narrar qual o perfil que eles procuram do vigilante? Eles chegam a entrar nesse mérito? Sim, chegam sim. O perfil hoje é uma pessoa equilibrada, sem idade. Outra coisa bacana da segurança privada, que a gente tem muito vigilante, 50 a mais, que é a primeira vez que ele faz o curso de formação e tão logo acaba, está empregado. Não, a gente fala muito hoje, porque a gente fica em vários grupos de WhatsApp, por exemplo, a gente vê que o da Jundiforce hoje é o maior grupo de WhatsApp que tem, né? Então a gente vê que aquele vigilante mais velho está entrando. Por quê? Porque eu acredito que é esse o perfil. Então, esse é o perfil de uma pessoa mais equilibrada, a ponto de contratar uma pessoa que, às vezes, o mercado já está dizendo que, infelizmente, não serve mais. Né? Imagina,
né, uma pessoa de 50 anos, né, fica difícil arrumar um emprego em outro lugar. Então, mas na vigilância ele encontra a sua Oportunidade. uma oportunidade. E eu acredito que é por conta do perfil, muitas vezes. O perfil de uma pessoa mais equilibrada, mais responsável, uma pessoa que está procurando uma estabilidade. Então você vê hoje, quando a gente conversa bem bastante, toda semana não, mas a cada 15 dias tem uma seleção lá na escola. E a gente pergunta, e eu tenho a curiosidade de perguntar para as psicólogas, não para ter um macete, uma receita de bolo para passar para os meus alunos. Não, mas para poder falar. Falei, olha, eu converso com o pessoal da seleção, eles procuram uma pessoa assim, desse perfil. Então, o que eles falam muito hoje de perfil é uma pessoa equilibrada, uma pessoa com senso de responsabilidade, muito aguçado, muito claro na sua conversa. E elas falam até uma questão que é difícil assim, traduzir em palavras, mas eu vou traduzir em exemplo. Macaco que fica pulando em galho, né? Eles não querem. Então, eles querem uma pessoa que não fique, que fique claro que ela tem muitas mudanças toda hora. Então, você vê que a preocupação hoje da segurança privada é trazer alguém com seu perfil equilibrado, uma pessoa que seja emocionalmente, né, equilibrada, né? E que esteja a fim de ficar naquele local, que seja a fim de fazer uma carreira. Voltando àquele assunto que a gente falou assim, faço FT, que é a folga atrapalhada, ou vou fazer 2 empresas? A gente fala, não, pô, fica, FT melhor, faça a FT, né? E as empresas procuram. A própria situação de conciliação, né? Muitas empresas não conciliam, né? O que é conciliar, né, Gilberto? É a empresa autorizar a trabalhar em 2 empresas. Muitas empresas já não deixam isso. E aí, quando a pessoa vai fazer a sua entrevista e ela recebe essa informação que não concilia, às vezes até concilia lá na frente. Mas no primeiro momento ela fala que não concilia. Aí o candidato já fica um pouco desinteressado. Essa pessoa já é tirada daquela entrevista ou daquela... Ele deixa de ser um candidato para aquela vaga. Porque ela já percebe que é uma pessoa que está querendo ficar pulando de empresa. E não pode ser inconstante, mas... Não pode ser. Eles procuram empresas grandes, não vou citar nome, mas empresas hoje multinacionais, né? Sim. Que prestam serviço em outros continentes, em outros países. Elas procuram uma pessoa para formar carreira, para ficar ali, né? Para começar como vigilante, para depois virar um vigilante líder. A gente vê diversos exemplos de pessoas que têm bem o perfil. Esse perfil que a gente está falando. Uma pessoa sensata, uma pessoa educada, uma pessoa que se comunica bem, né? Uma outra coisa que eles verificam bastante é que depende muito um pouco do perfil. Porque às vezes eles querem um vigilante para uma situação tal, um galpão que não vai ter muito contato, então eles às vezes abrem mão desse perfil comunicador. Mas uma pessoa que é comunicativa, pessoa que fala bem, que se comunique bem, outro fato muito importante, às vezes ela tem sim uma colocação, tem uma perspectiva de conseguir um emprego bem mais fácil, né, do que outra pessoa, às vezes introspectiva. Mas não que não tenha vaga para ela também. O mercado é muito grande, né, doutor? Sim. O mercado é muito grande. Eu tô Todos percebendo. os perfis têm vaga. Mas aquele que vai crescer na carreira, a gente sabe qual é. Esse seria, você explanou muito bem, mas seria, na sua visão, muito pessoal, esse o perfil do vigilante? Sim, hoje o perfil do vigilante que a gente tem como ideal, Sim. vamos dizer assim, uma pessoa comunicativa, uma pessoa educada, uma pessoa que... Não é aquela comunicativa que fala pelos cotovelos, né? Igual minha mãe dizia. Uma pessoa que saiba quando falar, que seja atento, que seja proativo, né? Anote a entrada e saída. Não, eu vou entrar em entrada e saída, também eu vou falar bom dia para o caminhoneiro, vou perguntar quantas pessoas tem ali, vou perguntar quantos vocês estão vindo. Gerenciar crises, né? A gente tem uma matéria, gerenciamento de crises na escola, né? É ótimo. Aí a gente vê... É uma das melhores também. Aí a gente vê, a matéria é gerenciamento de crise. Não, aquela pessoa que vai entrar no meu galpão e vai colocar uma arma na cabeça e vai... Não, isso aí não. Também é uma crise. Sim. Não, mas a gente quer que você resolva crises do motorista brigando com o controlador de acesso. Isso é uma crise. Dentro desse contexto,
não perdendo sua linha de raciocínio, mas dentro desse contexto, aproveitando o gancho, o fato de você ter uma empresa que é o cliente, como você falou, potenciais multinacionais que nós temos na nossa região, temos muitas, por sua vez. Sim. Ela contrata uma empresa de segurança. Então, pelo que você está dando como visão geral, nós vamos ter aí novas diretrizes de portaria que vai, de uma certa forma, fazer com que o profissional ele tem que se enquadrar. As empresas, na sua visão, como um diretor de uma academia que tem essa prerrogativa de trazer esse perfil que o mercado precisa, as empresas vão ter que mudar também esse cenário de forma de conduta para com o profissional e para o mercado? Com certeza, Gilberto. Com a profissionalização, você vai ter que tratar melhor o seu funcionário. Se você precisa a lei da oferta e da procura. Se você, por acaso, tem um mercado que vai ficar mais aquecido, vai precisar de mais profissionais. Aí você pega aquele profissional que tem a característica mais indicada, ou aquele, né, dentro daquelas tantas características ideais que a gente vê num profissional, se ela quiser manter esse profissional no seu quadro de funcionários, ela vai ter que tratar, vai ter que pagar melhor, vai ter que dar um benefício melhor, vai ter que fazer algo a mais do que a outra concorrente. Porque se a gente começar a levar em consideração que esses números estejam corretos, vai ter mais vaga do que vigilante. Doutor. Eu queria as suas considerações finais, e assim, a gente sempre pede para os nossos convidados, né, Gilberto? Sim, sim. Ter assim, deixa uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, né, para as nossas pessoas que estão nos acompanhando. Você poderia nos dar essa honra de falar uma mensagem para o pessoal, tanto para quem está começando agora na profissão, como quem já tem um tempo, né? O que você poderia nos falar nesse sentido? Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Sempre, como disse lá no início, né? A gente carece de informações corretas, de um bate-papo bacana sobre a segurança privada, né? Muita legislação, então você vê muita gente falando coisas erradas, né? Então, que bom que tem esse canal de vocês para a gente poder falar as situações da maneira como ela é, né? Sim, sim. O que a gente fala hoje é que é uma profissão bonita. É uma profissão árdua, uma profissão difícil, mas é uma profissão que traz muita satisfação para a pessoa, né? Eu quero que as pessoas entendam que trabalhar com segurança não é ter uma proteção para com o patrimônio. Não. Antes do patrimônio são as pessoas. Por isso que a gente fala tanto de características, Sim. de civilidade, de urbanidade. Então, é uma profissão para quem tem essa pegada de conversar, uma pessoa tem esse interesse de estudar, de fazer os cursos, de estar sempre focado nas atualizações que o mercado, que as pessoas têm, que as empresas têm. É uma pessoa que se sentir muito grato por estar nessa profissão. Então, o que a gente entende é que a pessoa, hoje, que procura a vigilância, ela tem que ter uma noção de que é uma profissão, sim, muito difícil, mas que traz um dia a dia de muita satisfação para a pessoa, né? Ela poder ajudar, ela poder conversar, igual a gente falou, né, das características, né? Se você é uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, né, que tem uma preocupação com lei, que tem uma preocupação com a segurança, né, a segurança privada que a gente diga da outra pessoa, né, da segurança do próprio patrimônio, né, uma pessoa que tem esse ideal, é o lugar correto dela, é uma profissão que vai trazer benefícios, tanto profissionais como pessoais, para uma pessoa que quer entrar nessa profissão. Ótimo. Camargo, assim, de todo o nosso coração, obrigado por esse aprendizado. Esperamos convidá-lo, que você aceite o nosso convite, né? Logo mais, quando tiver essas novidades aí, que a gente vai fazer questão, vamos acompanhar, né, Gilberto? Estamos acompanhando e temos aí o privilégio de ter até mesmo o subtenente Soares junto com o Camargo. Vamos convidá-lo, sim. Sim, e obrigado pela honra, viu? E parabéns pela sua posição como empresário, como ser humano. Isso me faz pensar que realmente vale a pena. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Muito obrigado de coração por estar conosco. Eu que agradeço. Bom, Camargo, realmente é uma
plena satisfação e primeiro que já ter essa oportunidade, né, enfim, de termos constituído essa condição de ter o podcast e foi uma ideia que iniciou-se a partir do momento que a gente começou a buscar, doutor, é justamente um norte para aquele que tem como necessidade o profissional ser valorizado, ser respeitado e termos realmente instituições que tenham esse compromisso. E isso foi deixado muito bem claro aqui nesta oportunidade. Então, eu sou muito grato, Camargo, meus cumprimentos ao subtenente Soares, meu abraço a ele, enfim, e que ele possa estar aqui conosco. Meu agradecimento mesmo e que nós possamos estar em breve, novamente, num próximo episódio para poder tratar de tantos outros temas. Nós que agradecemos.